O Brasil, como a gente está repercutindo, enviou consultas aos Estados Unidos e começou oficialmente o processo na Organização Mundial do Comércio contra as tarifas de Donald Trump. Como a gente estava falando agora há pouco, a gente vai repercutir a decisão do governo, as alternativas legais do país frente ao tarifaço. A gente conversa agora com Benny Spielwalk, especialista em diretor internacional e sócio da SP Law Advogados. Tudo bem, Benny? Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso em ter você aqui com a gente. Gostaria muito de saber a sua avaliação diante da decisão do governo federal em entrar com esse processo na OMC. Antes de mais nada, faz sentido na sua percepção? É um passo, eu diria que o primeiro passo. Ele é diplomaticamente esperado, antecipado e muito consistente com o que o Brasil tem dito, de que acredita no sistema multilateral mais do que numa discussão entre dois países. Portanto, quando o Brasil aciona a Organização Mundial do Comércio e o seu sistema de pré-resolução de conflito, mais do que ter alguma eficácia, ele manda uma mensagem de que em temas de comércio internacional, o multilateralismo, portanto, a Organização Mundial do Comércio, é o fórum, é o espaço para que essas discussões ocorram. E, nesse sentido, até o primeiro passo dessa discussão tem o nome de consultas. Nada mais é do que o Brasil faz a sua solicitação de explicações das razões pelas quais os Estados Unidos, um parceiro comercial do Brasil e também membro da organização, tem se comportado do jeito que o fez. A partir daí, todo o fluxo começa. Portanto, é um passo importante, diplomaticamente necessário e certamente estava já nos cálculos dos Estados Unidos. E é interessante porque a gente está acompanhando que é um cenário, um movimento feito não só pelo Brasil, mas um movimento feito por outros países também. Existem discussões do quanto que a OMC pode realmente auxiliar esses países que entram com esse processo. Que percepção que você tem diante dessas possibilidades aí? Quais são os caminhos que a OMC pode tomar? Há 10 anos atrás, a resposta seria muito fácil, porque você tinha uma Organização Mundial do Comércio completa, operando na sua capacidade máxima, com um sistema de recursos e um tribunal de apelação funcionando. Hoje, isso já não é verdadeiro, especialmente desde 2019. O governo norte-americano dos Estados Unidos bloqueou e tem bloqueado a indicação de integrantes do comitê de apelação, que seria quase uma segunda instância, seria o STF da Organização Mundial do Comércio. Com a ausência desse painel, com a ausência desses juízes de apelação, a decisão da OMC ela acaba tendo um caráter muito mais psicológico do que determinante. Não existe, neste momento, em 2025, a possibilidade de a OMC estabelecer uma penalidade afirmativa, efetiva. Portanto, entendo que é fundamental o Brasil comunicar, assim como outros países, dentro do sistema multilateral, que é o sistema, é a regra do jogo que todos os países aceitaram, incluindo os Estados Unidos. O que ocorre é que a eficácia, a forma disso efetivamente ter valor, vai ser a ver. A gente precisa entender para onde isso vai. O que é muito importante? Na fase de consultas, que dura aproximadamente uns 60 dias, os Estados Unidos são convidados a explicar o que está acontecendo. A gente quer acreditar que os Estados Unidos vai responder a algo, ele não é obrigado, mas a gente quer acreditar que os Estados Unidos vai se posicionar. Ao fazê-lo, pode dar uma munição importante para o Brasil entender o que de fato e do ponto de vista comercial está em jogo. Quais são os aspectos da política comercial brasileira que incomoda os Estados Unidos a ponto de adotar essa medida. E essa resposta à consulta pode ser um convite ao diálogo, que é o que a gente precisa tanto nesse momento.
Pois é, a gente consegue entender se isso vai acabar acontecendo com outros países que já fizeram esse movimento na OMC, a própria China, por exemplo, né? Porque justamente por causa dessa mudança da OMC nos últimos anos, parece até mais desidratada na comparação com o que era antigamente. A gente fica realmente com essa dúvida do quão efetivo realmente pode ser, mas principalmente do quanto os Estados Unidos estão preocupados com a OMC, se realmente eles já sabem que isso poderia acontecer e já não estão nem contando com essa possibilidade ou qualquer modificação com relação a esses processos. A leitura que a gente faz é de que é pouco provável que os Estados Unidos da América, neste momento, estejam efetivamente preocupados com uma posição formal ou definitiva do OMC. Em primeiro lugar, porque essa decisão não vai acontecer. Ele já sabe, o mundo sabe, que essa decisão definitiva não pode acontecer. Mecanicamente falando, faltam indivíduos para colocar isso para frente. Número dois, os Estados Unidos vêm caminhando já desde algum tempo, isso previamente ao governo do presidente Trump, no sentido de ter mais desconfianças do que confiança no sistema multilateral. Portanto, os Estados Unidos vêm aplicando sanções unilaterais, ou seja, porque dentro de casa entenderam que isso faz sentido, ao longo desses últimos anos. Então, não me parece que os Estados Unidos estão preocupados com a eficácia. O que é importante deste movimento é que, com o passar do tempo, com 3, 4, 5, 6 estados, nações parceiras dos Estados Unidos, voltando para a Organização Mundial do Comércio, recebendo posições contrárias aos Estados Unidos, isso cria uma espécie de uma massa crítica contrária às políticas norte-americanas. E este movimento, ainda que não tenha um poder de um machado, no sentido de cortar alguma dessas decisões, pode forçar o poder interno norte-americano a repensar. Por exemplo, enquanto a gente conversa aqui, existem diversas ações judiciais nos Estados Unidos por associações norte-americanas que estão criticando lá nos Estados Unidos, na Corte Americana, essas sanções, essas tarifas. Portanto, estas iniciativas que correm nos Estados Unidos podem ser beneficiadas, apoiadas, ou receberem alguma forma de endosso por conta desse movimento da Organização Mundial do Comércio. Então, seria quase como que um movimento de manada, no sentido de impactar, volto a dizer, ainda que psicologicamente, na mudança de direção ou na redução do tom que estão sendo aplicadas essas sanções tarifárias. Eu até aproveito para te perguntar com relação a esse cenário que a gente está acompanhando. Tem muito especialista falando que as regras do comércio internacional mudaram com esse movimento feito por Donald Trump. Você concorda com essa afirmação ou, diante do que a gente está vendo, é uma coisa muito específica, muito pontual do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos? Eu acho que o comércio nunca esteve parado, né? Elas nunca tiveram um padrão. É difícil falar, não, o comércio internacional segue um padrão. Qual padrão? De qual ano? Se a gente for falar 2020, era o padrão pandemia. Se a gente for falar 22, pós-pandêmico. Se a gente fala 2018, eleições americanas. Então, assim, eu não acredito que exista um modelo melhor ou pior. Mas sim, estamos vivendo em 2025 uma mudança, uma pressão para que haja uma alteração no mecanismo multilateral. Isso não significa que o sistema multilateral é ruim, muito pelo contrário. Quer me parecer que desde 1994, no meio da década de 90, o modelo multilateral, no qual discute-se tudo em consenso, discute-se tudo em um fórum adulto, maduro, diplomático, é o melhor caminho. O que a gente está enxergando hoje, essas sanções individuais, parecem ser muito complicadas. Vamos imaginar um cenário no qual todos os países do mundo passam a abrir mão de diálogos internacionais e passam a decidir por conta própria. Isso vai ser muito ruim para todo mundo. Então, o Brasil vai passar a penalizar o país ABC em razão da razão XPTO e vice-versa. Então, assim, me parece que sim, o sistema multilateral está em movimento, como sempre esteve. Estamos em um momento de tensão, no sentido de que a maior economia do mundo tem atuado de uma maneira assertiva, mas eu tenho a certeza de que parte importante dessa resposta vem do diálogo e do sistema multilateral. Os Estados Unidos trazem há muito tempo já críticas a esse regime multilateral e muitas dessas críticas são válidas.
pode ser a oportunidade que o mundo tem de, passada esse momento de alta tensão, sentar, discutir eventualmente uma nova rodada de discussões. Como ajustarmos os caminhos do multilateralismo? Como, por exemplo, falarmos de economia digital? Como falarmos de inteligência artificial? São itens que em 1994 não existiam. Então é razoável que a gente espere que esse processo evolua. Mas eu sou contrário a quem diga que a gente está no momento crítico ou à beira do abismo. Muito pelo contrário, a gente está no momento de teste de tensão. Pois é, teste de tensão. E aí aproveito também, olhando para esse cenário e a partir do que você está nos apresentando aqui, queria entender se na sua avaliação a gente pode ver, diante desse movimento todo que acontece no comércio internacional, como você nos descreveu, se na sua avaliação a gente pode estar caminhando para ver grandes economias começarem a ser mais protecionistas. A gente sabe que França é muito protecionista historicamente já, e a gente tem esse movimento feito agora por Donald Trump. Você acredita que é uma fase, é uma coisa específica dos Estados Unidos, é algo muito pontual, como a gente estava conversando anteriormente, ou a questão do protecionismo é realmente uma fase, depende muito aí de cenários, de situações? Organicamente, todo país é protecionista, né? Por natureza, o Brasil é extremamente protecionista. O sistema multilateral ele visa reduzir esse grau de protecionismo. O que a gente está enxergando agora é uma espécie de esse cinto de segurança, que seria o sistema multilateral, de segurar um pouco o afã, o ímpeto de sermos protecionista, está mais frouxo. Então, as economias estão sentindo mais à vontade para serem protecionistas. O Brasil, por exemplo, o Brasil é protecionista por natureza, tem uma característica de atuar de uma maneira protecionista em diversos setores. A Argentina faz o mesmo, a China faz o mesmo, os Estados Unidos faz o mesmo. O que eu acho é que sim, neste momento a gente vai enxergar um flerte maior dos Estados-nação com propostas protecionistas, e essa autorregulamentação entre um país e outro vai ser mais bilateral do que multilateral. Por exemplo, olha, a União Europeia se propõe a ser mais protecionista, a primeira coisa que os Estados Unidos faz, que é o grande parceiro comercial, aumenta a tarifa. O que ele faz com isso? Ele convida ao diálogo, que é o que acabou acontecendo. Então, olha, a União Europeia, você vai ter uma tarifa de 15% para a gente equilibrar déficit de importação e exportação, mas você deixa de fazer algumas coisas. Então, talvez um pouco a forceps, talvez um pouco na maneira mais forte, assertiva, esses equilíbrios vão acontecer. Mas ainda acho que vai ficar um pouco pior antes de melhorar. Eu acho que a gente ainda vai enxergar algum espaço de manobra e de tempo para que países continuem flertando com o protecionismo. Ainda diante desse cenário, queria te perguntar quais são as opções que o Brasil tem na sua percepção de diálogo, de conversa, de negociação mesmo, para a gente tentar ver pelo menos algum avanço. A gente viu já um passo importante com relação a essas tarifas para o Brasil. Estamos falando aí de isenções para mais de 700 produtos que foram anunciados, mas ainda assim a gente está diante de um cenário de que café, carne, frutas, mel ficaram de fora, né? O que resta ao Brasil diante desse movimento, dessa confirmação do tarifaço que já está valendo, inclusive? O que resta agora no sentido de negociar, levando em consideração que o Brasil tem hoje a maior taxa do lado da Índia, a Índia que acabou de ser penalizada por causa do petróleo russo, e o Brasil também pode sentir esse impacto já também por causa do petróleo russo. Então, como é que você enxerga os caminhos para o Brasil? Imediatamente, olhando para o capítulo Brasil-Estados Unidos, menos bravata, menos fala, deixar o Itamaraty fazer o que sabe fazer excelentemente. Deixar o diálogo comercial acontecer nos fóruns corretos. Quem discute são os diplomatas, quem negocia são os diplomatas. Então, que cada vez a gente tenha mais conversas técnicas e menos bravatas. Essa é a primeira coisa que eu acho que tem que acontecer e acelerar esse diálogo. E veja, isso está sendo feito. Então, é bastante importante deixar o Itamaraty, deixar a equipe do Poder Executivo, que tem competência em negociação, tocar essa frente. Em paralelo, numa frente ampla, discutir e negociar com outros parceiros, o que está sendo feito neste exato momento, por exemplo, com o Japão, relativamente ao acesso da carne brasileira. Isso é um movimento fundamental, e não apenas para agora.
Se o Brasil conseguir reduzir a sua dependência dos Estados Unidos, que já foi no passado de 25%, 26%, que hoje está perto de 12%, para algo como 4%, 5%, é maravilhoso. Significa que a gente faz negócio com o mundo todo de uma maneira pragmática, não enviesada na essência política. Então, ampliar o negócio com outros mercados, acho que é uma segunda agenda. E a terceira e mais importante, que a gente não haja de maneira contrária ao que a gente defende. A gente começa a perceber que o Brasil, hoje, de 2025, está ampliando a sua visão protecionista. E isso é perigosíssimo, porque se a gente defende um sistema aberto, livre, equânime entre mercados e países, a gente não pode, dentro do Brasil, discriminar mercados. O que significa isso? Olha, então eu vou valorizar mais a empresa de capital nacional em prejuízo da estrangeira. Por quê? Porque ela é estrangeira, então eu vou privilegiar o brasileiro. Isso a gente não pode fazer. Se a gente fizer isso, a gente cai num problema sério da hipocrisia comercial efetiva. Como é que a gente vai tocar esse projeto se lá fora eu defendo uma liberdade econômica e aqui dentro eu tenho um tratamento discriminatório? 3 passos: negociação efetiva com os Estados Unidos, olhar para novos mercados, acelerar, passar a marcha em novos mercados e manter uma equidade. Não sejamos hipócritas do ponto de vista comercial. Muito bem, Benny Spielwalk, especialista em Direito Internacional e sócio da SP Law Advogados. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente no CNN Money. Volte sempre, viu? Grande prazer. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.